noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas em ponto. Estamos aqui com mais um encontro semanal, nosso programa ABP TV, falando hoje sobre a relação entre tabagismo e a educação médica. Direto do estado de São Paulo, dois maravilhosos especialistas psiquiatras estarão conosco, Dr. João Maurício Cataldelli e doutora Renata Azevedo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças associadas ao consumo de tabaco já totalizam cerca de 6 milhões de mortes por ano. Em 2008, cerca de 17,5% dos brasileiros com mais de 15 anos usavam o tabaco com regularidade. O uso de tabaco pela comunidade médica, especialmente pelos seus estudantes, pode influenciar negativamente estes profissionais em situação de orientação e aconselhamento relacionado ao abandono do tabagismo para seus pacientes. Você também pode participar deste programa. Mostra como, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. Participe, a hora é essa, a hora de participar, é hora também de compartilhar essa live. Agora, nós estamos com 21 horas, um minutinho que nós começamos o nosso programa. Compartilhe logo essa transmissão, compartilhe essa live para aquela pessoa que você acha que se interessa por esse tema sensacional, relação entre tabagismo e educação médica. Eu vou dar meu boa noite a quem está nos acompanhando aqui, Luiz Antônio Santos, Jaqueline Nascimento, Luiz Oliveira, Patrícia Batistite, Alexandrina Meleiro, doutora Alexandrina, muito boa noite, prazer em tê-la conosco. Silmara Tinos Pinheiro, boa noite, muito obrigado por essa audiência que muito nos honra. Eu vou dar meu boa noite à nossa participante, doutora Renata Azevedo. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Em nome do nosso presidente em exercício, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária de estar conosco nessa noite, debatendo um tema de tão relevante e interessante. Eu vou lhe perguntar como os hábitos saudáveis dos médicos podem influenciar a discussão de comportamentos preventivos com seus pacientes. Eu acho que esse é um aspecto muito importante mesmo, porque o médico, tanto o aluno de medicina quanto o médico no exercício, é visto como um modelo de comportamento, como alguém que deveria ditar padrões de saúde e cuidados preventivos. Nós temos visto uma redução importante do tabagismo entre os alunos de medicina, isso é bastante importante. Mas eu acho que além do comportamento em si, é importante que os alunos compreendam a validade de avaliar o tabagismo sempre nas consultas de rotina. Eu acho que essa é uma batalha com quem trabalha com alunos de graduação, que não serão especialistas para tratar tabagismo, que compreendam que abordar o tabagismo não é algo do psiquiatra, nem do especialista, ou mesmo do pneumologista. Todo médico deve, nas consultas de rotina, investigar ativamente e avaliar se esse paciente está considerando a cessação tabágica. Então, acho que na formação médica essa é uma meta muito importante atualmente. Obrigado, doutora Renata. Eu quero lembrar também que você pode fazer a sua pergunta, mandar a sua contribuição também através do Linha Direta, mas aqui nesse espaço de comentários do Facebook. Muita gente aqui dando boa noite Alcione, Vasti, Terezinha, Luiz Antônio, Jaqueline Nascimento. Boa noite a todos vocês. Aproveite esse espaço para mandar a sua contribuição, para fazer a sua pergunta. Vou dar meu boa noite ao doutor João Maurício. Boa noite, doutor João. Boa noite, Valdir. O nosso presidente em exercício, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço também a sua participação voluntária nessa noite. E vou lhe perguntar, o estudante de medicina deve se abster do uso do tabaco e de outras drogas lícitas? Com certeza, né, Valdir? Eu acho que, como pegando um pouquinho o gancho até na resposta da Renata aí, né? O estudante de medicina, ele, como todos os outros estudantes, né, ele vai estar muito próximo de situações de experimentação e uso de substâncias, né? A gente sabe que
o ambiente universitário, ele que deveria ser um ambiente protetor, ele é um ambiente muitas vezes facilitador do uso, chega a ser, né, enfim, os que têm mais informação acabam usando mais drogas, né? Alguns inquéritos aí do Brasil mostraram isso, né? Então, claro, sabendo de todos os malefícios, né, do tabaco, das outras drogas, né, de abuso, é muito importante que eles não usem, né, ou pelo menos usem pouco, né? E serão formadores de opinião, né? Os médicos, a gente sabe da influência que eles vão ter na questão da parada de fumar da população. Muitos estudos mostraram que quando a prevalência do tabagismo ela baixa no médico, né, e no profissional de saúde, você vai observar uma queda depois na população geral. Então, é importante que a gente, desde enfim, da faculdade, da universidade, estimule nossos estudantes a não usarem, né? Muito obrigado, doutor João. Doutora Renata, eu vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora do nosso Linha Direta, através do site da BP. A pergunta é de Alves Coelho. Ele pergunta: fumar em excesso pode ser uma válvula de escape para quem sofre de algum transtorno? Fumar nunca é saudável, mesmo em baixa quantidade. Isso é muito importante com relação ao tabaco, que é um pouco diferente com outras drogas, por exemplo, o álcool, que se em quantidades de fato baixas, os riscos são pequenos. O tabaco, qualquer quantidade, já é um problema. O excessivo, um problema ainda maior, e sim, ele tem uma relação importante com alguns tipos de sofrimento mental. Então, a taxa de tabagismo em pessoas ansiosas, deprimidas, pacientes com quadros psicóticos é significativamente maior do que na população geral, o que não significa que essas pessoas não terão possibilidade de parar com ajuda. Eu acho que a ajuda acaba sendo um pouquinho mais especializada, já que a gente vai ter que manejar talvez duas coisas ao mesmo tempo, tanto o tabagismo quanto esses sintomas ou mesmo esse transtorno associado. Mas, de fato, ele pode ser um facilitador para início, um mantenedor e um dificultador na cessação. Ele entra em vários momentos, mas, de novo, mantenho o otimismo que mesmo as pessoas com algum tipo de sofrimento mental conseguem parar de fumar. Obrigado, doutora Renata. Doutor João Maurício, as legislações relacionadas ao uso do tabaco têm sido cada vez mais rigorosas. Podemos dizer que as mudanças nos últimos anos relacionadas à publicidade do tabaco colaboram para uma atitude mais preventiva? Olha, essa sua pergunta ela é muito interessante, viu, Valdir? Porque é uma pergunta que, enfim, aqueles que fazem política pública sempre pensam, né, enfim, o banimento, né, enfim, da propaganda, né, se discute muito também hoje em dia, além da propaganda, o próprio maço do cigarro, né, como que ele deve ser para ser o menos atraente possível, né? Então, você tem alguns países já pensando enfim, em fazer um box que seja um box que a gente chamaria asséptico, né? Um box de uma cor só para todas as marcas, onde só teria o nome, enfim. Por que isso, né? Porque todas essas ações foram avaliadas por pesquisas multinacionais, né? Tem uma pesquisa que chama GATS, que é uma pesquisa que ela ocorre em muitos países de todos os continentes, deve ter pelo menos uns 30 países onde a gente tem uma avaliação formal das políticas públicas, e a gente pode falar que sim, o banimento do marketing excessivo, do marketing pequeno, enfim, todo tipo de associação que o tabaco trabalhou ao longo do século passado, né, muito. Tudo isso é muito benéfico. Voltando um pouquinho só no século passado, no século XX, o tabaco foi um dos produtos de maior sucesso em termos de marketing, né, do mundo, né?
enfim, até numa relação muito, enfim, perversa aí com a questão do cinema também, né? Enfim, merchandising e tal. Então, todo esse tipo de tática, né, que um governo adota, e aí tem que ser o governo e também as associações as ONGs, né, são muito interessantes. Tudo que a gente tem de estudo transnacional avaliando isso, a gente tem uma avaliação positiva. O impacto é de diminuição do tabaco. E o Brasil, só terminando, é um exemplo a ser seguido em muitos aspectos, porque o Brasil a gente teve uma diminuição muito importante do marketing, né, do tabaco. Se vocês, enfim, né, quem visita outros países ainda vê alguma coisa, a gente até estranha, né, porque a gente já está desacostumado. Obrigado, doutor João. Doutora Renata, vamos responder aqui ao Raul Ximenes. Ele pergunta: percebo em meus pacientes que o uso do álcool facilita uma possível recaída. Essa relação existe? Logicamente com o tabaco, né? Tabaco, provavelmente, né? Então, em geral, as substâncias psicoativas têm mecanismos, tanto neurobiológicos quanto comportamentais, que funcionam um pouco como uma rede de manutenção. Então, idealmente, quando um paciente que é polidependente de substâncias, ele é tabagista e também tem um uso abusivo ou dependência de álcool, idealmente a gente deveria abordar todas as coisas ao mesmo tempo. O problema é que a gente tem uma tendência a começar pelas drogas que acabam tendo uma repercussão comportamental e social maior, e o cigarro vai ficando um pouco para o final. Então, quando as pessoas têm um uso combinado de substâncias, é muito comum que uma funcione como gatilho para a outra. O álcool, por uma razão muito simples de avaliar, o álcool é um potente desinibidor do comportamento. Então alguém que está tentando parar de fumar, fazendo um grande esforço, no momento em que bebe, relaxa, diminui um pouquinho aquele freio, aquela decisão que ele tomou quando estava sóbrio, e sem dúvida nenhuma, um facilitador para o uso de tabaco. Além do que, os ambientes, em geral, são ambientes conjuntos. Se você bebe num ambiente social, há mais chance de outras pessoas estarem no mesmo ambiente fumando. Então, tem sim uma relação que deve ser trabalhada conjuntamente. Quando a gente vai avaliar o processo de cessação tabágica, uma das coisas a discutir com o paciente é se ele percebe quais serão os momentos difíceis para ele. E, em geral, são gatilhos muito pessoais. Então, às vezes a bebida alcoólica, às vezes o cigarro, às vezes uma situação emocional. Dirigir, cada um vai localizar as suas, para você fazer um projeto de tratamento que leve em conta essas fragilidades que facilitam muito a recaída. Obrigado, doutora Renata. Doutor João Maurício, vamos responder aqui a visitante Jaira Brandite. Ela pergunta: quais mudanças significativas no estilo de vida deveriam ser feitas para consolidar a nova forma de comportamento sem a substância, ou seja, sem o tabaco? Olha, é uma pergunta boa da Jaira, né? Porque a gente realmente fica pensando, né? Tem uma coisa meio individual de cada pessoa, né? Quando a gente faz o tratamento do tabagismo, né? Em que a gente dá uma mapeada nas situações de risco, né, para a pessoa. Então, um dos exemplos que, pegando um gancho na última pergunta, né, álcool, né, o uso de álcool pode ser para uma pessoa um gancho interessante, uma pista, né, uso de café, determinados momentos do dia em que a pessoa estava acostumada a usar o cigarro. O cigarro, o tabaco, ele tem alguns efeitos psicoativos, é um estimulante, e alguns efeitos são bem interessantes até para as pessoas, alguns efeitos cognitivos, né? Memória, atenção. E então eu acho que é interessante mapear um pouco com o seu paciente quando que ele usa e quais os gatilhos, quais os momentos, porque nesse momento ele não vai ter mais aquele uso que vai apoiar determinada situação ou dar determinado prazer, né? Acho que é muito individual, mas ao mesmo tempo tem um padrão que tem que ter esse mapeamento.
Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente fala em uma coisa também mais ampla, que às vezes é possível, às vezes não é possível. Eu fico um pouco, às vezes, receoso que a mudança de estilo de vida ela envolveria a questão da dieta, né? Uma dieta com baixo teor de gordura, sem muito carboidrato, redução, sei lá, de sal, né? Coisa da dieta, exercício físico, né? Uma vida com, enfim, com um estresse dentro do tolerável. Nem sempre é possível fazer isso tudo no tratamento do tabagismo, né? Porque é uma mudança, seria fantástico, né? Se a gente conseguisse. Às vezes a gente consegue. Às vezes você tem pacientes que vêm para uma mudança assim muito, realmente, né, mudar de vida, mas às vezes não. E a gente tem que ter cuidado para não querer abordar, eu acho que coisa demais. Com relação ao exercício físico, só terminando, tem muitos estudos mostrando agora recentemente que a prática de exercício físico regular aumenta a chance da pessoa atingir o sucesso no tratamento do tabagismo. Então é uma coisa que vale a pena indicar e, enfim, né, se você conseguir encaixar, né, naquele momento, muitos já fazem, mas então é uma coisa importante. Ok, muito obrigado, doutor João Maurício. Eu estou vendo aqui a Natércia Alves perguntando qual é o tema, são 21 horas e 16 minutos. O tema de hoje é relação entre o tabagismo e a educação médica, com o doutor João Maurício e a doutora Renata Azevedo, ambos do estado de São Paulo. Aproveite, Natércia, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão, muito legal, ainda temos algum tempinho de programa. Doutora Renata, eu vou lhe passar a pergunta aqui do Carlos Felipe Cavalcante Carvalho, e eu vou querer também a opinião do doutor João Maurício. Começa pela senhora. Ele gostaria de ouvir a opinião dos colegas quanto ao uso de cigarro eletrônico. Ele deve ser estimulado em um processo de cessação do tabagismo? Pergunta desafiadora essa, porque o cigarro eletrônico ainda não é autorizado pela Anvisa no Brasil, então a gente tem uma limitação para uso e prescrição, mas sim, todos nós já vimos brasileiros usando cigarro eletrônico no Brasil, que trouxeram do exterior. O cigarro eletrônico foi lançado como uma proposta de redução de danos na época, então a ideia é que ele fosse um degrau na saída do tabagismo, a tentativa de que você poderia, pelo menos por um tempo, manter o comportamento de hábito com a nicotina e sem as demais substâncias tóxicas presentes no cigarro. O que tem acontecido são duas coisas que são preocupantes. Uma é que ele não tem se mostrado para boa parte das pessoas um degrau de saída, e sim um degrau de estacionamento. As pessoas mudam do cigarro para o cigarro eletrônico e ficam no cigarro eletrônico. E os estudos agora têm mostrado que não é tão isento de riscos como parecia ser no início. Então, eu acho que a gente precisa ainda de um tempo grande de acompanhamento, porque não é uma droga muito antiga, mas ele não é mais tão inocente como parecia ser no início. Eu acho que todas as estratégias que podem contribuir com possibilidades de saída com degraus, que é às vezes o que é possível para alguns pacientes, redução de padrão, devem ser avaliadas. Mas a gente tem essas limitações ainda, do fato de que muitas pessoas pararam e não conseguiram parar de fumar, que esse era o desejo inicial, e um temor nos países que têm usado bastante cigarro eletrônico é que os adolescentes comecem a não usar cigarro, porque tem bastante informação sobre risco, mas usar cigarro eletrônico porque ele é muito bem desenhado para a geração atual, né? Você carrega numa entrada USB, ele acende a ponta, então ele combina muito mais com a juventude. E esses são temores que a gente também tem que levar em conta. Maurício, contribua com essa resposta, por favor. Essa pergunta do Dr. Carlos aí, Dr. Carlos, aproveitar e mandar um abraço para ele aí da região de Matão, também trabalha com dependências, é bom estar em contato, obrigado pela audiência, Carlos. E essa pergunta, né, Renata, é a pergunta da vez, eu acho que no nosso campo não tem pergunta mais quente que essa e não tem resposta. Ela é, assim, os Estados Unidos têm tido um debate intenso, acalorado, das indústrias que fazem o cigarro eletrônico contra os pesquisadores aí da área do tabaco. O que a Renata falou, eu
assim, assino embaixo, eu fui ouvindo e é bem a minha opinião, assim, acho que a gente tem que pesar. É um produto que veio com uma ideia interessante, mas na verdade a redução de danos, né, a gente avalia pelo desfecho da redução, né, não é pela ideia em si de que, enfim, de que vai se fumar menos nicotina, né? Tudo bem, vai se fumar menos nicotina no cigarro eletrônico, mas tem outras substâncias dentro do cigarro eletrônico. Tem o glicerol, que a gente não sabe, a gente nunca teve um consumo tão grande de glicerol para saber se glicerol dá alguma coisa ou não por via inalatória. Então vamos ter que ver e aguardar e avaliar. Eu só queria adicionar uma coisa que eu acho muito interessante, que o cigarro eletrônico ele traz ele quebra um pouco o paradigma de que traz uma ideia de que existiria um cigarro que não faz mal, né? Então até ex-fumantes podem se sentir tentados a experimentar, e realmente os estudos epidemiológicos têm mostrado que muitos ex-fumantes têm dado uma tragadinha no cigarro eletrônico e voltado, e aparentemente porta de entrada para voltar a fumar. Então é mais um aspecto negativo do cigarro eletrônico, tá? E eu vi alguns estudos recentes, talvez alguns aspectos positivos que para as pessoas que fumam talvez seja mesmo um instrumento intermediário para parar de fumar. Repito, assim, o que a Renata falou, temos que aguardar estudos e provavelmente a gente vai ter uma resposta daqui mais ou menos uns 3 a 5 anos aí. Obrigado, doutor João Maurício. Doutora Renata, e com relação à exposição ao fumo, quais os principais riscos para a saúde do fumante e principalmente para o fumante passivo? Eu acho que o reconhecimento inquestionável dos riscos do tabagismo passivo foram a grande virada na mudança da sociedade com relação ao tabaco. Eu acho que a partir do momento que as pessoas não tabagistas compreenderam que o tabagismo ao seu lado as colocava em risco de problemas respiratórios, de vários tipos de câncer, de problemas cardiovasculares, numa medida às vezes muito próxima do tabagista, quando você mora junto ou fuma no mesmo ambiente, e isso eu acho que ajudou muito nesse pano de fundo para das taxas, porque de um hábito absolutamente glamuroso no século passado, como disse o João, hoje é um hábito proscrito, né? Alguém acende um cigarro ao seu lado, as pessoas se incomodam, tossem, então foi uma mudança imensa com relação à postura, e isso em parte em função da compreensão de que o tabagismo passivo é uma realidade. Então o cigarro do outro me atinge e com isso eu quero me proteger. Então há de fato um risco para as crianças principalmente que moram com familiares tabagistas, uma série de doenças respiratórias, otite, quadros alérgicos ficam aumentados significativamente. Então, isso é muito importante porque amplia muito a intervenção de profissionais de saúde que frequentemente achavam que ainda o cigarro não era uma questão deles no cotidiano, por exemplo, os pediatras. Os pediatras que não atendem adolescentes se sentiam um pouco salvaguardados de ter trabalhar com tabagismo, porque não é um hábito de crianças mais no Brasil. Mas os pais que fumam, os avós que fumam, devem na consulta serem orientados em prol da saúde das crianças também, não esquecendo também do tabagismo passivo do bebê durante a gestação, algo também muito importante que merece um investimento enorme do obstetra, porque é uma das medidas mais custo-efetivas se a mulher não fumar durante a gestação e depois no aleitamento. Obrigado, doutora Renata. Doutor João, vamos responder aqui a Cris Farias. Ela pergunta: o cigarro pode atrapalhar no efeito de antipsicóticos? Porque alguns esquizofrênicos fumam muito. Essa é uma pergunta muito interessante mesmo da Cris. É uma pergunta da nossa prática diária, né, que a gente vê e tem tido bastante... dá para falar que até uma quantidade bem expressiva de estudos, né? Eu vou começar falando assim que a gente tem entre esquizofrênicos em torno de 2/3 pacientes com esquizofrenia, a gente tem 2/3 de fumantes, o que é uma prevalência bem mais alta que a população geral. Eles geralmente têm um nível de dependência alto, bem alto.
As taxas de sucesso deles para parar de fumar são baixas, né, nos tratamentos. E alguns estudos interessantes mostram que eles sugam o cigarro de uma forma mais forte do que a população geral. Por quê? Porque, especialmente para eles, parece que existe um benefício, né, do tabaco, um benefício cognitivo, um benefício da atenção e um benefício da memória, um pouquinho em sintomas depressivos. Isso vai muito bem, isso casa muito bem com a síndrome negativa, né, psicótica, e com alguns déficits também cognitivos. Além disso, esses efeitos também contrabalanceiam os efeitos colaterais de algumas medicações, né, dos antipsicóticos. Então, o cigarro, dá para a gente falar que casa muito bem com o esquizofrênico, não fosse o desfecho negativo da mortalidade. O cigarro, o tabagismo, é a principal causa de morte entre pacientes com esquizofrenia. Então, a gente tem que... Essa balança vai sempre pender para o lado da gente tentar fazer com que eles parem. Especificamente dos antipsicóticos, né, a gente tem que lembrar também que o tabaco ele interage com alguns antipsicóticos bem utilizados, assim, bem, que a gente usa, que é olanzapina, né, clozapina, aldol, a clorpromazina. Ele é um indutor né, do citocromo, né, P450, né, porção 1A2. Então, quando o paciente com esquizofrenia para de fumar, está tomando esses remédios, você pode ter um aumento na concentração dessas medicações, e no caso da clozapina é bem complicado. Então, você tem que aumenta a chance do paciente ter um desfecho, por exemplo, de convulsão. Então, você tem que tatear muito bem na hora que você for fazer o tratamento. É uma parte bem técnica, né? Mas o psiquiatra, se ele tomar esse cuidado, ele tá preparado para tratar o tabagismo. Não é eu não quero aqui desencorajar o psiquiatra a tratar o tabagismo. Pelo contrário, é só ficar atento, porque provavelmente, se ele estiver tomando clozapina ou olanzapina, vale a pena, de repente, baixar um pouco a dose, ficar bem atento para o efeito colateral, porque como é um indutor e você vai retirar, você tem aumento da nível plasmático da medicação. Doutor João Maurício, doutora Renata, a Edna Gomes, ela pergunta o que a senhora recomenda para usuários tabagistas crônicos e dependentes químicos de crack, que não aceitam o tratamento, que não aderem às medicações. E a entrevista motivacional é uma ferramenta para auxiliar na redução do padrão? A pergunta é de Edna Gomes. Eu acho que são duas perguntas numa pergunta, né? O desafio do dependente de substâncias, seja de tabaco ou de outras drogas, e o crack é uma droga com potencial dependogênico muito importante, que não está suficientemente mobilizado para tratamento, que não está motivado, é um desafio cotidiano para quem trabalha em dependência química, e nós temos um sofrimento enorme para as famílias. Uma tentativa que eu acho que às vezes é muito importante, ao invés de iniciativas às vezes mais intensivas, que não levam em conta a possibilidade de melhorar essa motivação, eu acho que a família pode ser trabalhada às vezes para conseguir trazer o paciente para tratamento de uma forma melhor, porque às vezes a forma como que ela está usando não é a melhor forma, às vezes tentativas de barganha, de troca, isso às vezes não funciona, e às vezes a conversa com um profissional especializado pode ajudar a família a conseguir trazer o paciente para o tratamento sem que medidas mais radicais sejam tomadas. Então, criar motivação eu acho que é muito importante. À medida que o paciente chega para tratamento, sem dúvida que a entrevista motivacional é uma ferramenta excelente, mas o paciente precisa estar presente para que ela seja feita. Doutor João Maurício, a Danila Guacieri, ela faz uma pergunta. É possível o cigarro em grande quantidade mascarar sintomas de transtorno esquizofreniforme, tornando o paciente não tratado socialmente aceito? Olha, uma pergunta difícil essa, interessante a pergunta da Danila.
O benefício que o cigarro traz nessa síndrome aí negativa, benefício cognitivo, de atenção, de memória, e até num pequeno, assim, no humor depressivo, ele é discreto, né? Então, assim, o que eu diria assim, não acho que seja possível mascarar. Acho que talvez reduzir um pouco a síndrome negativa, né? Mas não mascarar. Ele não é tão proeminente assim, né? Existem até estudos neurobiológicos de agentes que atuam, né, nos receptores nicotínicos para pacientes com esquizofrenia. Em termos, a gente tem um problema na psiquiatria com a síndrome negativa, né? E talvez a nicotina, por ter esse efeito pequeno, seria um caminho de tentar buscar medicações por aí, né? Mas ainda tudo em nível experimental, né? Tudo que eu tenho visto em nível experimental e ainda pesquisa com animal, né? Algumas coisas assim. Mas eu acho que não, né? Respondendo a pergunta da Danila, eu acho que chegar a mascarar, eu acho que não. Acho que diminuir. Obrigado, doutor João Maurício. Doutora Renata, vamos responder aqui ao psicanalista Alex Costa Almeida. Ele pergunta se existe uma associação entre a baixa autoestima e o uso do cigarro. Para algumas pessoas, o tabagismo funciona como estímulo social? Pessoas com fobia social fumam mais? Então, Alex, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente trabalha com a cessação tabágica, todos esses elementos precisam ser levados em conta. Então, alguém para quem o tabaco ocupa esse espaço de facilitador social, alguns pacientes falam do tabaco como se fosse uma pessoa, é o meu amigo, me faz companhia nas horas que eu estou eu recaí quando estou numa situação de sofrimento ou de luta. Sim, algumas pessoas, essa é uma representação muito forte do tabaco. Então é importante que ela seja reconhecida no tratamento e seja manejada de uma forma para que você, diante de situações de enfrentamento social ou mesmo situações em que você vai se sentir mais tentado a fumar, isso esteja de alguma forma avaliado previamente e você tenha mecanismos para lidar com isso. Mas você tem razão, é muito comum que isso aconteça. Doutor João Maurício, são 21 horas e 32 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Estamos chegando ao final da nossa transmissão, né? As suas considerações finais sobre a apresentação de hoje no programa BPTV, uma brilhante apresentação, diga-se de passagem. Olha, eu, antes de mais nada, queria agradecer vocês o convite, a Renata, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro muito, e foi uma das pessoas que me influenciou aí para esse campo aí do tabagismo dentro da psiquiatria. E assim, eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte: a nossa luta ela é contra o tabagismo, não é contra o tabagista. Então, pesquisas recentes aí mostraram que os tabagistas têm muito receio, de declarar que são tabagistas para o seu médico, para a equipe de saúde, porque eles sabem que eles vão sofrer uma pressão muito grande para parar de fumar. Nós, da área da saúde mental, especialmente, temos que ter uma compreensão da dificuldade e tentar sempre alertá-los, sempre orientá-los, mas não pressioná-los de uma forma estigmatizada, né? Alguns estudos mostram aí já algum tipo de estigma relacionado àqueles que não conseguem parar de fumar. Enfim, é uma sensação ruim, é uma sensação de indesejado, a Renata falou um pouco aí. Então, vamos ajudar, a gente está aqui para ajudar, sempre orientando, mas não afastando o tabagista. Tá? Então essa é a minha consideração que eu queria deixar aí para todos pensarem na sua prática diária. Obrigado. Obrigado, doutor João Maurício. Doutora Renata, suas considerações finais sobre a apresentação, a participação de hoje no programa BPTV. Eu queria agradecer o convite, também agradecer as palavras gentis do João. Eu acho que foi muito legal
legal fazer esse programa com ele, a gente não combinou nada e eu acho que houve um encaixe muito bom das posições, eu acho que quem escuta ganha muito com isso, acho que foi um programa muito interessante, eu gostei muito. Minha consideração final é sobre a importância do acesso facilitado ao tratamento. Eu acho que houve uma redução importantíssima do tabagismo no Brasil, mas nós ainda temos em torno de 15, 18, dependendo um pouco do estudo de brasileiros tabagistas, que é uma taxa astronômica. E para isso a gente tem que ter acesso facilitado para tratamento nas unidades básicas, gratuita, com insumos, e a gente está ainda longe de fazer essa cobertura. Então, o meu apelo é para que o Ministério da Saúde não deixe de investir nisso, que é uma das causas mais importantes de mortalidade na população. Ok, antes de encerrar, eu vou passar a última pergunta do colega dos doutores aí, o doutor Josué Campos Silveira. Ele faz uma pergunta aqui, doutor João Maurício e doutora Renata, em relação ao tratamento do tabagismo, qual forma em seu cotidiano vocês observam um melhor resultado? Parada abrupta ou diminuição progressiva? Doutor Josué, ele está em Vargem Alegre, lá em Minas Gerais. Um abraço a todos de Minas Gerais. Começa com o doutor João Maurício, para a gente encerrar, e depois a doutora Renata. Ah, legal, aí pessoal, Minas Gerais. Olha, pergunta também da literatura de estudos, né? Parar abruptamente ou redução progressiva, né? Sei, do que eu conheço, quem já teve sucesso com uma das duas táticas no passado, aposte nessa tática. Então, se a pessoa já teve um sucesso com redução abrupta, redução abrupta. Se teve sucesso com redução gradual, redução gradual. Até o protocolo do INCA, ele orienta uma redução gradual nos grupos, que, sinceramente, me agrada. É uma ideia que me agrada. Eu gosto de trabalhar com os pacientes. Quando o paciente nunca fez uma tentativa, não tem esse histórico, eu trabalho com a redução gradual. E gosto de trabalhar essa redução gradual nos grupos antes, né? Então, gosto muito de trabalhar com grupos de psicoterapia de suporte para o tratamento do tabagismo, em que os fumantes vão conversando, né? Então, antes de ter o dia D, né, que é o dia que a pessoa traça o objetivo para parar, eles vão fazendo essa redução gradual e às vezes até discutindo já as dificuldades dessa redução gradual. Mas não tem uma posição assim muito fechada que eu conheça na literatura. Doutora Renata? Eu concordo com o João da importância de individualizar o tratamento. Acho que a redução gradual é um pedaço do tratamento, mas acho que o dia D deve ser marcado. Assim, eu coordeno um ambulatório de tabagismo já há vários anos e esse data de decisão de parada, que inclui inclusive a reposição de nicotina, tem trazido para a grande maioria dos pacientes um resultado mais duradouro do que os pacientes que fazem uma redução que às vezes se prolonga por muito tempo e ele acaba às vezes voltando ao padrão anterior. Então eu acho que a gente deve avaliar caso a caso, mas de forma geral eu acho que o horizonte da parada abrupta, ainda que seja antecedida de uma redução de padrão, principalmente se é um tabagista muito pesado, 40, 50 cigarros, é muito difícil a parada abrupta. Então ele pode ter um processo sendo trabalhado de redução, mas eu acho que a partir de um número X de cigarros ele vai ter que determinar o último dia. Agora sim, em nome do Dr. Antônio Geraldo, nosso presidente de exercício de toda a equipe da BP, agradeço muito a participação do Dr. João Maurício, da doutora Renata Azevedo, aqui nesta edição do nosso programa BBTV. Agradeço muito a colaboração e empenho da equipe de comunicação da BP, que faz com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras, às 21 horas. E agradeço muito também a nossa equipe técnica aqui da TV Web Brasil. Mas agradeço principalmente a você que participou, que mandou aqui um palminha pra gente, que mandou seu comentário, que mandou a sua pergunta. Josué Campos, Alexei Fernandes, Muca Fernandes, Natércia Alves e muitos outros. Muito obrigado, essa audiência muito nos honra. Temos um novo encontro marcado na segunda-feira que vem às 21 horas ao vivo, aqui no seu programa BPTV. Até a próxima semana vencedora para todos vocês. Tchau, tchau.
A ABP está sempre inovando e fechou uma parceria inédita com o Google e seu conjunto de aplicações inteligentes em Cloud Computing para empresas, o G Suite. Ser reconhecido pelo Google e ter isso gratuitamente é algo muito importante para nós. Agora, toda a suíte de aplicativos do Google estão disponíveis gratuitamente para a equipe ABP e nos permitirá melhor colaboração entre os funcionários, segurança para os dados da organização, armazenamento em nuvem, redução dos custos de TI, aumento de produtividade para a equipe e alta disponibilidade. Estamos sempre à frente do nosso tempo e em busca de uma contínua evolução com missão de tornar a ABP como referência mundial em psiquiatria. Participe com a gente dessa evolução. Venha para a ABP.